Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Essa é a voz do discípulo. Meu nome é Denilson de Jesus. É com muita felicidade que eu trago mais um capítulo em Gênesis capítulo 10. A soberania de Deus na formação dos povos. Você já parou para pensar como os povos e a cultura do mundo surgiu? Em Gênesis capítulo 10, encontramos um capítulo muito rico e muitas vezes ignorado. Mas ele revela um Deus soberano e está no controle da história e das nações. Eu sempre paro para pensar sobre os povos, né, do mundo. É muito bacana parar para pensar nisso. E esse capítulo é conhecido como a Tabela das Nações. Esse capítulo lista os descendentes de Sem, de Cão e de Jafé, os filhos de Noé, que depois do dilúvio só existiam esses homens na Terra. E ao todo são cerca de 70 povos mencionados, o que aponta para a plenitude da totalidade. Muito lindo isso. Deles se espalharam as nações na terra depois do dilúvio. É o versículo 32. É muito lindo. Vamos lá, vamos mergulhar nesta palavra. A importância da genealogia de Noé. Na Bíblia, a genealogia não é apenas uma história, ela é teologia, é um estudo do próprio Deus. Mostra que Deus se preocupa com a linhagem, que Deus se preocupa com o propósito e que, acima de tudo, Deus se preocupa com as famílias. O Senhor acompanha o curso da humanidade, geração por geração. E Jafé, os povos do norte e do oeste, os seus descendentes formaram os povos da Europa e da parte da Ásia. Habite Deus nas tendas de Sem, e seja Canaã seu servo. Capítulo 9, verso 27. A profecia de Noé se conecta à expansão dos povos de Jafé e à sua aproximação da bênção de Sem. Cão, ele traz os povos africanos e cananeus. Muitos dos descendentes de Cão deram origem aos povos que futuramente se apoiariam a Israel. Exemplo, Canaã, Egito, Nimrod, que fundou Babel e Nínive. Mas mesmo entre eles, Deus pode redimir. Lembre-se da mulher cananeia em Mateus 15. E agora vamos na linhagem de Sem, a linhagem da promessa. Sem vem Eber, ancestral dos hebreus. É da linhagem de Sem que nascerá Abraão e futuramente Jesus Cristo. Você sabia disso? Parou para ler esse capítulo e compreender isso? E observar o quanto é importante estudar a genealogia? Aqui já podemos ver a linhagem da promessa. A linhagem da promessa que é Jesus é preservada mesmo em meio à multiplicidade dos povos. Sem, filho de Noé, pai, depois dele vinha Heber, ancestral dos hebreus, né? É dessa linhagem que nasceu Abraão e nasceu o próprio Jesus Cristo. Deus, ele é o Senhor da diversidade. A Bíblia não é um livro étnico. Ela revela um Deus universal que ama todos os povos. E a gente pode ver isso desde o Antigo Testamento. Em Atos, capítulo 17, 26, diz assim: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Em Apocalipse 7, verso 9, vemos uma multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas diante do trono. Deus, ele é o Senhor da história, ele é o Senhor das famílias, ele é o Senhor das culturas. Não há nação esquecida por Deus. Ele deseja alcançar com o evangelho toda a nação. E você e eu fazemos parte desse plano, o plano de Deus de levar
Jesus a todas as nações, sem importar a origem. Senhor Deus, eterno Pai, Tu és o Deus das nações. Cada povo, cada cultura, cada família existe porque o Senhor permitiu. Glória a Deus por isso. Queremos fazer parte do Seu plano, Senhor, de evangelizar, de proclamar o nome de Jesus Cristo em todo lugar. Por isso, nos capacita, Espírito Santo, nos capacita em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, curta, compartilhe e lembre-se, a história é escrita pelas mãos de Deus e nós temos o papel de apresentar esta história para toda a nação. Essa foi a voz do discípulo. Que o Senhor abençoe grandemente o dia de vocês.